Quando o Mustang parou na frente da oficina, ninguém na rua do Almada prestou atenção. Era cedo demais para isso. O sol ainda tentava atravessar o nevoeiro que cobria o porto naquela manhã de outubro, aquele frio úmido que a cidade guarda como segredo, e o ronco do motor foi engolido pelo barulho dos elétricos lá em cima, na batalha. Mas quem estava dentro daquele carro? Quem estava dentro daquele carro carregava algo que nenhum elétrico, nenhum motor, nenhum dinheiro do mundo tinha conseguido silenciar. O carro era vermelho, não vermelho qualquer. Vermelho sangue, vermelho escolha, vermelho recusa. Um Mustang GT de 2019 com modificações que não vinham de fábrica. Pedais adaptados. Controles manuais instalados com precisão cirúrgica. O volante modificado 3 vezes em 3 anos diferentes, cada vez por um especialista diferente, cada vez com a promessa de que aquela seria a adaptação definitiva, a que resolveria tudo, a que tornaria tudo mais fácil. Beatriz Almeida tinha 30 anos e aprendera, ao longo de cada uma dessas 3 vezes, que definitivo era uma palavra que as pessoas usavam quando não queriam mais perguntar. Ela saiu do carro com a ajuda de um mecanismo automático que seu assistente pessoal tinha mandado instalar 6 meses atrás. O processo era silencioso, preciso, dignificante na medida do possível. A cadeira de rodas deslizou para fora com ela, e Beatriz ficou ali, por um segundo, no meio da calçada molhada do porto, com o vento frio batendo no rosto, olhando para a fachada da oficina ferreira, como quem olha para mais uma parada numa lista longa. Ela vestia um casaco longo vermelho por cima de uma blusa preta. Os cabelos louros estavam presos com cuidado. Os brincos eram discretos, caros, do tipo que não tenta chamar atenção porque não precisa. Beatriz Almeida era herdeira de um dos maiores grupos de construção civil de Portugal, administradora de um portfólio que seus advisors estimavam em mais de 400 milhões de euros, e era, por qualquer métrica financeira possível, uma mulher que não precisava de nada. Exceto que precisava. Ela entrou na oficina empurrando a cadeira com as mãos. Não esperou que alguém abrisse a porta. Nunca esperava. O lugar era diferente do que ela esperava. Tinha pesquisado, como sempre pesquisava tudo. Avaliações, certificações, especializações. A oficina ferreira tinha nota 4,8 no Google, com mais de 200 avaliações, e nenhuma dessas avaliações mencionava o cheiro do lugar. Aquele odor específico de óleo velho e metal trabalhado, de anos de trabalho acumulados nas paredes. Não era desagradável, era honesto, e Beatriz tinha passado tempo suficiente em escritórios com cheiro de ar-condicionado e ambição para saber a diferença. O mecânico estava ao fundo, curvado sobre o motor aberto de um Peugeot 308. Não levantou a cabeça imediatamente. Ela esperou. Não estava acostumada a esperar, mas havia algo no ritmo do lugar que parecia dizer que pressa não funcionava aqui. Manuel Ferreira tinha 56 anos. Era um homem que carregava o tempo no rosto. Não de forma cansada, mas de forma acumulada, como alguém que viu muita coisa e decidiu guardar em vez de esquecer. As mãos estavam negras de graxa. O macacão azul tinha manchas que nenhuma lavagem apagaria. Ele tinha olhos escuros, calmos, e quando finalmente se endireitou e olhou para ela, Beatriz percebeu algo diferente nos primeiros 3 segundos. Ele não olhou para a cadeira primeiro. Quase todo mundo olhava para a cadeira primeiro. Era automático, involuntário, humano. Mas Manuel Ferreira olhou para o rosto dela, como se a cadeira fosse apenas mais um detalhe do ambiente, como o carro lá fora ou a chuva que começava de novo lá fora. "Bom dia", disse ele, limpando as mãos no pano que tinha pendurado no cinto. "Bom dia", respondeu ela. "Vim falar sobre o meu carro, o Mustang lá fora", disse ele. Não foi uma pergunta. "Sim, preciso de uma adaptação nova no sistema de controle manual. Tenho as especificações aqui." Ela abriu uma pasta que tinha no colo da cadeira, tirou 2 papéis com detalhes técnicos impressos. "Fiz pesquisa sobre o sistema mais atual disponível em Portugal. Quero este modelo específico." Ele pegou os papéis. Leu, não com a velocidade de quem está sendo educado, com a velocidade de quem está realmente lendo. Beatriz observou isso. Havia uma diferença, e ela tinha experiência suficiente com pessoas que fingiam atenção para reconhecer quando ela era real. Manuel devolveu os papéis, mas não se levantou para ir até o carro. Em vez disso, puxou uma cadeira.
uma cadeira comum, de plástico, surrada, e se sentou à frente dela. Não atrás de uma mesa, não de pé, numa posição de autoridade, do lado, à mesma altura. Desde quando a senhora não consegue mover as pernas? Ele perguntou. A pergunta não tinha nada de errado tecnicamente. Era objetiva, direta. Mas Beatriz ficou parada por um segundo. Não pela pergunta em si, pelo tom. Não havia compaixão exagerada naquele tom. Não havia a suavidade profissional que as pessoas usavam quando não queriam incomodar, mas também não queriam se envolver de verdade. Havia apenas curiosidade real, como se ele realmente quisesse saber. Acidente, ela respondeu com a objetividade de quem repetiu essa palavra centenas de vezes. Há 5 anos. Carretera secundária, à noite, perto de Braga. Trauma medular. Os médicos estabeleceram o prognóstico com bastante clareza. Manuel assentiu devagar. E depois de um momento disse: que prognóstico foi esse? Que não voltaria a andar. Que o dano era irreversível no estado atual da medicina. Que a melhor abordagem era adaptação e qualidade de vida. Ele ficou quieto. Não concordou. Não discordou. Ficou quieto de um jeito que Beatriz não estava acostumada. Um silêncio que não pedia preenchimento. Alguém pediu para a senhora tentar se levantar depois do acidente? Ele perguntou então. Um pedido real, não um teste clínico. Alguém que disse, tente de verdade. Beatriz abriu a boca, fechou, pensou. Houve fisioterapia, houve tentativas clínicas controladas, houve exercícios, mas um pedido como ele descrevia, direto, humano, sem a armadura do protocolo médico, me disseram que não era recomendável. Ela disse por fim que o risco de frustração era alto, que era melhor focar no que era possível em vez de no que não era. Manuel ficou olhando para ela por um longo momento e então disse, com uma calma que não tinha nada de agressivo, mas tinha tudo de certeiro: o problema não é o carro, dona Beatriz. Nunca foi. E aquela frase ficou suspensa no ar da oficina como se tivesse massa, como se fosse sólida, como se pudesse ser tocada. Beatriz sentiu algo que não sentia há muito tempo. Não esperança, ainda não, mas o antecessor da esperança. O desconforto de perceber que uma pergunta que você achou respondida talvez nunca tenha sido feita de verdade. Ela ficou ali, na cadeira de rodas, no meio da oficina ferreira no Porto, com a pasta no colo e o Mustang vermelho lá fora, esperando uma adaptação que talvez não fosse a adaptação que ela precisava. E por um segundo, apenas um segundo, não soube o que dizer. Isso era raro. Beatriz Almeida quase nunca não sabia o que dizer. Ela tinha crescido numa família onde não saber o que dizer era uma forma de fraqueza. O pai, Henrique Almeida, era um homem que construiu o império da família com a convicção de que preparação era a única proteção real contra o mundo. Reuniões de família aos domingos começavam com perguntas difíceis sobre os negócios, sobre estratégias, sobre planos. As crianças eram esperadas a ter respostas. Beatriz aprendeu cedo que hesitação era uma porta que os outros usavam para entrar. Por isso, quando ela finalmente respondeu ao mecânico, foi com firmeza. Vim aqui por uma adaptação técnica, ela disse, não por um diagnóstico. Manuel não se irritou, não recuou, apenas inclinou levemente a cabeça. Eu sei disso, ele respondeu, mas eu não adapto coisas sem entender o que estou adaptando. A frase era estranha, vinda de um mecânico. Beatriz ficou olhando para ele. Havia algo naquele homem que não encaixava na caixa onde ela tentava colocá-lo. Não era presunção, não era a arrogância disfarçada de sabedoria que ela encontrava em tantos consultores, médicos, especialistas que achavam que o dinheiro dela lhes dava autorização para simplificar a complexidade da vida dela em bullet points. Era outra coisa. Era a confiança calma de quem não precisa provar nada porque já sabe alguma coisa que você ainda não sabe. O que o senhor acha que está acontecendo? Ela perguntou antes de perceber que ia perguntar. Manuel respirou fundo. Acho que a senhora aprendeu a viver sentada cedo demais. O silêncio que seguiu foi longo. Lá fora, um elétrico passou rangendo nos trilhos. A chuva batia devagar no telhado de zinco da oficina. O cheiro de óleo permanecia, constante, honesto. Beatriz ficou olhando para ele. Sentiu uma pontada no peito, não de dor física,
mas do tipo de reconhecimento que acontece quando alguém diz em voz alta algo que você nunca permitiu que seu próprio pensamento terminasse. Eu só queria adaptar meu Mustang, ela disse, e a voz saiu mais baixa do que pretendia. E vamos fazer isso, respondeu Manuel. Se precisar. Mas primeiro preciso que a senhora me deixe olhar para algo mais importante do que o carro. O quê? Ela perguntou. Para a senhora, ele respondeu simplesmente. E foi naquele momento, naquela oficina esquecida numa rua do Porto, que a história de Beatriz Almeida parou de ser sobre um Mustang GT e começou a ser sobre a única coisa que ela nunca tinha tido coragem de realmente reparar. Ela mesma. Beatriz não voltou para casa imediatamente. Ficou no carro, estacionada a 2 quarteirões da oficina, com o motor desligado e as mãos no colo. A chuva tinha parado, mas o céu ainda carregava aquela cor de granito que o Porto usa no outono como se fosse uma segunda pele. Ela ficou pensando na frase de Manuel. Aprendeu a viver sentada cedo demais. Havia algo irritante naquela frase. Não porque fosse cruel. Não era. Era porque era precisa. E Beatriz tinha passado tempo suficiente com consultores financeiros, com analistas de mercado, com pessoas que cobravam fortunas para dizer coisas imprecisas de forma sofisticada, para saber reconhecer quando uma frase acertava no centro sem floreios, mas ela não sabia o que fazer com isso. Então fez o que sempre fazia quando não sabia o que fazer. Pesquisou. Passou a tarde inteira no escritório de casa, na Foz do Douro, com vista para o Atlântico. Era uma casa comprada há 3 anos, reformada 2 vezes, adaptada com rampas, elevadores, barras de apoio em cada cômodo. A reforma tinha custado mais de €500 mil. Ela lembrava de ter aprovado cada detalhe com a mesma objetividade com que aprovava projetos de construção. Análise de custo-benefício, viabilidade técnica, prazo de execução. Em nenhum momento tinha pensado na reforma como uma admissão de derrota. Mas, sentada ali, com a frase do mecânico ainda ecoando, ela percebeu que, em algum lugar no fundo de si mesma, era exatamente assim que tinha sentido. Abriu o computador e começou a pesquisar. Trauma medular, recuperação motora tardia, casos de reversão parcial, neuroplasticidade, memória muscular. Passou horas nisso. Encontrou estudos, casos clínicos, relatos de pessoas que, anos após o diagnóstico de paralisia parcial, tinham recuperado função de formas que os médicos iniciais não tinham previsto. Não eram milagres, eram fisiologia, eram circuitos nervosos que encontravam rotas alternativas. Eram músculos que não tinham sido usados, mas não tinham sido destruídos. E havia uma frase que se repetia em vários dos artigos que ela leu. A janela de recuperação não fecha tão cedo quanto a medicina tradicional frequentemente assume. Ela fechou o computador às 11 da noite. Ficou no escuro por um tempo. O Atlântico estava invisível lá fora, mas ela podia ouvi-lo. Na manhã seguinte, às 8h30, ela estava de volta na rua do Almada. Manuel estava lá, como na véspera, com uma xícara de café já frio entre as mãos. Quando a viu entrar, não demonstrou surpresa. Apenas assentiu. Obrigado por voltar, ele disse. Não me agradeça ainda, ela respondeu. Eu vim porque tenho perguntas. Pode fazer. Ela respirou. Então perguntou diretamente. Como o senhor sabe que eu aprendi a viver sentada cedo demais? O senhor é médico? Não sou médico. Então de onde vem essa convicção? Manuel ficou quieto por um momento. Depois disse, o senhor se lembra do acidente? Ela ficou tensa. Era uma pergunta inesperada. Claro que me lembro. Lembra de uma estrada secundária perto de Braga? Ele perguntou. À noite. Chuva forte. Um impacto lateral. Beatriz sentiu o sangue esfriar nas veias. Como o senhor sabe disso? Manuel levantou. Foi até uma bancada no fundo da oficina. Abriu uma caixa de metal pequena, enferrujada. Tirou de dentro dela algo embrulhado num pano. Voltou. Colocou na mão dela. Ela olhou. Era um pingente. Vermelho, pequeno, em forma de coração estilizado, com uma corrente fina de ouro que havia partido em 2 pedaços. Ela reconheceu antes mesmo de tocar o metal. Reconheceu pela forma, pela cor, pelo peso específico na memória das mãos.
Era o pingente que a avó tinha dado a ela na véspera de ela entrar para a universidade, que ela usava em todos os dias importantes, que ela estava usando na noite do acidente, que ela nunca mais tinha encontrado. Isso é meu, ela sussurrou. Foi seu, ele respondeu. Caiu naquela noite, estava na estrada quando eu cheguei. Ela levantou os olhos para ele, sentiu o mundo girar levemente, não de vertigem física, mas da vertigem de perceber que o passado tem mais fios do que você imagina. O senhor estava lá? Ela perguntou. Manuel sentou. Falou devagar, como se cada palavra tivesse peso que merecia ser respeitado. Tenho um taler mesmo, não essa oficina aqui, a uns 2 quilômetros daquela estrada. Estava voltando tarde de uma entrega quando vi as luzes. Parei. O carro da senhora estava capotado, não completamente, mas inclinado contra o guardrail. Chamei o 112 imediatamente. Fiquei até chegarem. Ela estava escutando sem piscar. Os médicos chegaram rápido, continuou ele. Fizeram tudo certo, mas eu estava perto quando tentaram estabilizá-la. Eu vi algo que... Ele pausou. Que acho que ninguém mais registrou porque todo mundo estava ocupado com o protocolo. O que o senhor viu? Manuel a olhou nos olhos. A senhora tentou se levantar. Beatriz abriu a boca. Fechou. Não, ela disse. Não consigo. Naquela noite, corrigiu ele com gentileza. Naquela noite, ainda dentro do carro, a senhora tentou se levantar. Tinha medo, tinha dor, mas o movimento estava lá. Eu vi. E aí vieram as mãos dos paramédicos, não com maldade, pelo contrário, com todo o cuidado do mundo, e seguraram a senhora. Disseram, não se mova, é perigoso, pode agravar. Beatriz sentiu algo se mover dentro do peito, algo que não se movia há 5 anos. Me disseram que não podia, ela disse, com voz que saiu em fio. Disseram que não devia, corrigiu ele. Não é a mesma coisa. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os anteriores. Era um silêncio que tinha substância, que tinha consequência. Beatriz ficou olhando para o pingente na palma da mão, o metal frio contra a pele quente, e sentiu uma coisa que não conseguia nomear imediatamente. Depois, nomeou. Era raiva. Uma raiva quieta e velha. Não dos médicos. Eles tinham feito o que acharam certo. Não dos paramédicos. Não de Manuel. Era a raiva da história, da narrativa que tinha sido construída naquela noite e nunca tinha sido questionada. Irreversível. Definitivo. Adapte-se. Por que o senhor não me disse isso ontem? Ela perguntou. Porque ontem a senhora não estava pronta para ouvir, respondeu ele. E aí a senhora voltou. Sem o carro. Isso me disse que estava. Ela apertou o pingente no punho. E se o senhor estiver errado? Ela perguntou. Manuel não desviou o olhar. Se eu estiver errado, a senhora vai continuar exatamente como está, mas com uma pergunta a menos em cima. Beatriz ficou muito quieta por um longo momento. Lá fora, o porto continuava seu ritmo de cidade que já viu muita coisa e não se impressiona fácil. Elétricos, chuva, granito, rio. O que o senhor quer que eu faça? Ela perguntou finalmente. Hoje, nada. Ele respondeu. Hoje só quero que a senhora volte amanhã, sem o carro, sem pressa, sem precisar ter uma resposta. Ela assentiu devagar. Está bem, disse. Amanhã. E quando ela saiu da oficina, o pingente estava no bolso do casaco vermelho. E alguma coisa que ela tinha aprendido a chamar de derrota começava, muito devagar, a ter outro nome. A noite que se seguiu foi longa. Beatriz não dormiu bem. Não por dor física. A dor física ela havia aprendido a gerenciar com uma competência quase administrativa, mas por uma espécie de inquietação intelectual que era, de certa forma, mais perturbadora do que qualquer dor. Ela ficou pensando na questão da narrativa. Beatriz tinha estudado economia na Universidade do Porto, fizera MBA em Londres, e uma das primeiras coisas que qualquer curso sério de análise de negócios ensina é que os dados são neutros, mas o enquadramento não é. A forma como uma história é contada determina quais perguntas parecem válidas e quais parecem desnecessárias. Ela aplicava isso a empresas, a mercados, a decisões estratégicas. Nunca tinha aplicado à própria vida, mas naquela noite aplicou.
E o que encontrou foi inquietante. No hospital, depois do acidente, ela não tinha sido tratada como uma pessoa em recuperação. Tinha sido tratada como um caso com prognóstico definido. As conversas tinham seguido um roteiro. Não por malícia, ela entendia isso, mas por eficiência. Sistemas de saúde não têm tempo para ambiguidade. E quando você tem dinheiro, o que acontece não é que as pessoas são mais honestas com você, é que são mais cuidadosas, mais protetoras, mais relutantes em causar qualquer tipo de desconforto emocional. Ninguém tinha dito, tente. Ninguém tinha dito, e se a janela ainda estiver aberta? Eles tinham dito, a senhora vai se adaptar muito bem. Tem recursos, tem suporte, tem tudo o que precisa. Como se recursos financeiros fossem equivalentes à completude. Como se uma vida adaptada fosse a mesma coisa que uma vida inteira. Ela pegou o celular às 2 da manhã e ligou para a sua médica de referência, a doutora Susana Loureiro, que atendia no Hospital da Luz em Lisboa e que a acompanhava há 4 anos. Enviou mensagem, não ligou, porque respeito ainda tinha peso naquela hora. Pediu para conversar no dia seguinte. A resposta chegou em 10 minutos. Susana tinha o hábito de dormir pouco. Às 9 da manhã seguinte, Beatriz estava numa videochamada com ela. Tenho estado tendo sensações nas pernas, ela disse direto. Não dor, sensação, pressão, calor ocasional. Tenho descartado como reflexos residuais porque foi o que me disseram que eram. Susana ficou quieta por um segundo. Depois disse, com aquele tom cuidadoso que Beatriz agora ouvia de forma diferente. Beatriz, nós conversamos sobre isso antes. Respostas sensoriais residuais são comuns e não indicam e se indicarem. E... Beatriz interrompeu. Outra pausa. Indicar o quê? Que a história foi fechada cedo demais. Susana foi mais longa em sua resposta desta vez. Falou sobre probabilidades, sobre estudos, sobre o estado da medicina. Tudo tecnicamente correto, tudo construído com cuidado. E no final disse... Não quero que você crie expectativas que podem ser destrutivas. Beatriz ficou olhando para a câmera por um momento. Susana, você alguma vez me pediu para tentar me levantar de verdade? Não um teste clínico, um pedido real. A médica não respondeu imediatamente. Nós avaliamos sua condição de acordo com os parâmetros. Não foi isso que perguntei. O silêncio na videochamada teve um tipo específico de peso. Beatriz encerrou a chamada com cuidado, sem raiva demonstrada, mas com uma clareza nova e desconfortável. Às 10h30 da manhã estava na oficina Ferreira. Manuel estava lá. Não perguntou como tinha sido a noite. Apenas disse, café? Ela quase sorriu. Sim, obrigada. Ele trouxe 2 xícaras. Sentaram na mesma configuração de antes, ele em ângulo, ela sem precisar olhar para cima para falar com ele. Conversei com minha médica, ela disse. E? Ela acha que estou sendo influenciada por falsas esperanças. Manuel bebeu o café. O que você acha? Ele perguntou. Acho que esperança só é falsa depois de ser testada, ela respondeu. Ele a olhou com algo que não era exatamente orgulho, era mais próximo de reconhecimento. Hoje, ele disse então, vamos fazer algo muito simples. Não vou tocar em você. Não vou pedir que você faça nada espetacular. Só quero que você sinta. O que isso significa? Significa que você vai fechar os olhos, ele respondeu, e me dizer o que sente nas pernas. Não o que acha que deveria sentir. Não o que te disseram que sente. O que está sentindo agora, neste momento. Ela ficou olhando para ele. Isso parece simples. Parece, ele concordou. Mas você vai ver que não é. Ela fechou os olhos. O talher ficou quieto. Ela ouviu o ranger distante de algo metálico lá fora. Talvez um portão. Ouviu a chuva, que tinha voltado levinha. Ouviu a própria respiração. E então prestou atenção nas pernas. Durante anos, as pernas tinham sido uma ausência. Não um vazio doloroso. Simplesmente ausência. Como um cômodo da casa que você para de usar e com o tempo para de pensar. Você sabe que está lá, mas não existe na sua vida cotidiana. Mas agora, com atenção deliberada, com silêncio real, ela sentiu algo. Pressão. A pressão do próprio peso do corpo. O contato com o apoio da cadeira de rodas sob as coxas. E mais do que isso, algo que ela levaria tempo para nomear, mas que estava lá. Uma espécie de calor baixo, profundo, como um motor que ficou desligado muito tempo, mas manteve uma temperatura residual.
Algo, ela disse. Calor, talvez, e pressão. Manuel não respondeu imediatamente. Ela abriu os olhos e encontrou ele olhando para ela com atenção total. Faz quanto tempo que você não prestava atenção nisso? Ele perguntou. Ela pensou. 5 anos, talvez. Aprendi a não prestar atenção porque disseram que não havia nada a notar. Os médicos olham para médias, ele disse com calma. Eu olho para pessoas, e as médias não contam tudo. Então me diz o que você vê quando me olha, ela pediu. Ele ficou quieto por um momento. Depois respondeu. Vejo uma mulher que aprendeu a ser extraordinariamente competente dentro de limites que outra pessoa definiu. E que em algum momento confundiu competência dentro dos limites com os limites sendo reais. A frase ficou no ar da oficina como uma peça de motor que alguém finalmente encaixou no lugar certo. Ela respirou fundo. O que você quer que eu faça agora? Manuel se levantou. Colocou uma cadeira comum a uns 2 metros dela, não como obstáculo, como ponto de referência. Vou contar até 3, ele disse. Quando chegar em 3, quero que você tente transferir o peso, não levantar, não caminhar. Transferir o peso. Deixar o corpo lembrar que existe uma outra opção além de ficar completamente imóvel. E se eu cair? Estou aqui para isso. Ela olhou para ele, e então, pela primeira vez em muito tempo, olhou para suas próprias mãos. Colocou-as nos apoios da cadeira. Sentiu o metal frio. 1, disse Manuel. Ela respirou. 2, ele disse. Ela fechou os olhos. 3, não aconteceu nada grandioso. Não houve música dramática nem revelação cinematográfica. Ela inclinou o corpo para a frente, devagar, deixando o peso se deslocar. E sentiu. Sentiu com uma clareza que a pegou de surpresa, os músculos das coxas reagirem, não como suporte pleno, não como força organizada, como memória, como se o corpo dissesse, com a voz rouca de quem ficou muito tempo quieto, ainda estou aqui, você só parou de me perguntar. Ela abriu os olhos. Isso foi real? Ela perguntou, e a voz saiu quebrada de um jeito que ela não havia planejado. Manuel não sorriu. Ficou olhando para ela com uma seriedade que era mais respeitosa do que qualquer celebração. Foi real, ele respondeu. Não é um milagre, é memória corporal. É o que acontece quando alguém finalmente para de dizer ao corpo que ele não tem nada a dizer. As lágrimas vieram sem permissão. Ela não tentou segurá-las. E isso, por si só, já era uma mudança. Beatriz Almeida não costumava chorar onde pudesse ser vista. Havia aprendido que lágrimas em pessoas poderosas assustavam os outros, que era mais seguro ser sólida. Mas ali, naquela oficina, com Manuel Ferreira na sua frente, ela chorou. Ninguém me disse que isso era possível, ela disse. Porque dizer implica acompanhar, ele respondeu. E acompanhar leva tempo. E tempo, no sistema de saúde, é dinheiro que ninguém tem. Ela enxugou o rosto com as costas da mão. E agora? Agora descansamos, ele disse. Hoje já foi suficiente. Ela olhou para ele com surpresa. É só isso? É muito, ele respondeu gentilmente. Recuperar algo que se perdeu não se faz de uma vez. Faz-se 1 milímetro de cada vez. E hoje você recuperou o direito de tentar. Isso não é pouco. Ela ficou quieta. Parte dela queria continuar. Queria mais. Era assim que ela funcionava. Mais rápido, mais longe, mais alto. Mas outra parte, uma parte mais velha e mais cansada, entendeu que havia sabedoria naquele freio. E o Mustang? Ela perguntou quase por reflexo. Manuel olhou na direção de onde o carro estaria estacionado lá fora. O Mustang pode esperar, ele disse. Você não pode. Ela saiu da oficina sem que o carro fosse tocado, mas pela primeira vez em 5 anos, a sensação de sair de um lugar sem ter resolvido o problema prático não a deixou ansiosa, deixou-a viva. Havia uma diferença, e ela estava começando a aprender a reconhecê-la. As semanas que se seguiram foram, nas palavras de Beatriz, numa conversa que teria muito mais tarde com uma jornalista, as mais desconfortáveis e as mais honestas da minha vida adulta. Ela voltou à oficina Ferreira todos os dias úteis durante 3 semanas. Não havia nada espetacular nesses encontros. Não havia equipamentos médicos especializados. Não havia protocolo científico validado. Não havia nada que pudesse ser empacotado em metodologia.
Havia apenas Manuel, o cheiro de óleo, o ruído da chuva de outubro no porto e sessões que eram parte conversa, parte silêncio, parte tentativas físicas mínimas que ela documentava com a mesma precisão que usava para acompanhar relatórios financeiros. Dia 1. Transferência de peso sem suporte externo. Duração: 3 segundos. Sensação: resistência muscular difusa, não organizada, mas presente. Dia 3, mesma tentativa, com aumento da inclinação. Sensação: pressão distribuída, maior clareza de resposta na coxa direita que na esquerda. Dia 6, primeira tentativa de colocar os pés no chão com intenção. Resultado: contato físico. 5 segundos. O corpo respondeu antes que a cabeça conseguisse processar. Ela nunca publicou esses registros, mas os fez. Era sua forma de não deixar que a experiência fosse engolida pela emoção, de manter a objetividade ao lado do que estava sentindo. E o que estava sentindo era complexo. Havia esperança, sim, mas a esperança era assustadora. Porque esperança significa que o futuro pode ser diferente do presente. E quando você passou 5 anos organizando sua vida inteira em torno de um presente específico, a possibilidade de ele mudar não é apenas boa, é também aterrorizante. Havia raiva. A raiva quieta que tinha surgido naquele primeiro dia de volta continuava. Não se dissipou com o tempo. Assumiu contornos mais precisos. Raiva de um sistema que priorizou a proteção sobre a possibilidade. Raiva de si mesma por ter aceitado a narrativa sem questionar. Raiva de que precisasse de um mecânico numa oficina no porto para lhe dizer aquilo que nenhum dos especialistas que ela pagara muito bem tinha se dado ao trabalho de perguntar. Havia também tristeza, um luto específico e necessário pelos 5 anos, não pelos anos vividos. Ela não se arrependia de nada de forma absoluta, mas pelo que poderia ter sido diferente se alguém, em algum momento, tivesse dito: e se você tentasse um pouco mais? E havia gratidão, que era a emoção mais difícil de todas, porque gratidão implica vulnerabilidade, implica reconhecer que você precisou de alguém. Beatriz tinha construído 5 anos de vida em torno da ideia de que não precisava de ninguém, que tinha recursos suficientes para substituir necessidade por solução, e estava descobrindo que alguns tipos de necessidade não têm substituto financeiro. Na 3ª semana, ela contou para Susana, sua médica, não pela videochamada, em pessoa. Foi ao consultório em Lisboa. O assistente dela reservou o jatinho. Foi de manhã, voltou de tarde. Sentou na cadeira de rodas do outro lado da mesa de Susana e descreveu tudo: as sessões, as sensações, os registros. Susana ouviu sem interromper. No final, ficou quieta por um momento longo. Depois disse: Beatriz, eu devia ter pedido para você tentar mais vezes. Não foi uma desculpa elaborada, não foi uma explicação técnica, foi uma admissão simples. Beatriz ficou olhando para ela. Por que não pediu? Susana respirou. Porque tinha medo de estar errada e de que a frustração te fizesse mal. E porque, honestamente, o protocolo me dizia que o prognóstico era consolidado. Segui o protocolo. Segui o protocolo, repetiu Beatriz devagar. Susana assentiu. Não foi crueldade, disse Beatriz finalmente. Eu sei que não foi. Mas foi covardia, talvez? O tipo de covardia que parece cuidado? Susana não respondeu imediatamente, mas não desviou o olhar. Talvez, disse ela por fim. Sim, havia respeito naquela conversa. Havia também dor. Mas havia, acima de tudo, a honestidade rara que acontece quando 2 pessoas decidem que a verdade vale mais do que o conforto. Susana encaminhou Beatriz para um especialista em reabilitação neuromotora avançada, o Dr. Alexandre Cardoso, em Lisboa, que trabalhava com casos que outros médicos tinham declarado fechados. Não prometeu nada, disse apenas que valia a pena uma avaliação com olhos novos. A avaliação durou 4 horas. Dr. Alexandre ficou em silêncio por um bom tempo depois de terminar. Depois disse: Este caso deveria ter sido reaberto 2 anos atrás. Há respostas neuromotoras aqui que indicam que o dano, embora real, não é tão extenso quanto o prognóstico original assumia. Há trabalho a fazer, muito trabalho, e não há garantias, mas há possibilidade.
Beatriz ouviu a palavra possibilidade e não chorou. Desta vez, ficou muito quieta. Depois disse: eu sei como trabalhar com possibilidade. É o que faço todos os dias nos negócios. Alexandre a olhou com o tipo de surpresa respeitosa que as pessoas têm quando percebem que subestimaram alguém. Então a senhora já tem a mentalidade certa. Ele disse: não a mentalidade. Ela respondeu: o hábito. A mentalidade eu estou reconquistando. Os meses que se seguiram foram lentos e exigentes de uma forma que Beatriz não tinha experiência de referenciar. Ela era acostumada a desafios, mercado financeiro, disputas empresariais, negociações difíceis. Mas esses desafios tinham métricas claras, timelines definidos, resultados mensuráveis em planilha. O processo de reabilitação era diferente, era 1 milímetro por semana, era 2 passos para frente e 1 para trás. Era dias em que o corpo respondia com uma clareza que deixava as lágrimas virem sem pedir licença, e dias em que parecia que nada tinha mudado, que tudo tinha sido ilusão, que ela tinha sido idiota de ter esperado. Nesses dias difíceis, ela voltava para a oficina Ferreira, não para fazer os exercícios. Esses ela fazia com o Dr. Alexandre, com fisioterapeutas especializados, com um protocolo médico real e cuidadoso. Voltava para a oficina para conversar com Manuel, porque havia algo no ritmo daquele homem, na sua maneira de não prometer nada, mas também não duvidar de nada, que a ancorava quando o processo a deixava à deriva. Um dia, passados quase 4 meses, ela chegou à oficina e disse: dei 3 passos ontem. Manuel não largou a chave inglesa que tinha na mão. Continuou o que estava fazendo, mas havia um sorriso no canto da boca. Com ou sem apoio? Ele perguntou. Com apoio de uma barra, mas foram 3 passos. Ele assentiu. Isso é uma quantidade enorme de 3 passos, ele disse. Ela riu, e a risada saiu livre de um jeito que ela não lembrava como soava quando era assim. Não educada, não calculada, não adequada ao contexto social. Apenas rindo porque havia algo a celebrar. Você sabe que eu precisei de um mecânico para me lembrar que podia tentar? Ela disse. Manuel parou o que estava fazendo. Olhou para ela. Você não precisou de um mecânico, ele disse. Você precisou de alguém que não tinha nada a perder perguntando. Médicos têm prontuários, têm reputações, têm sistemas. Eu tinha só uma caixa de ferramentas e uma lembrança de uma noite de chuva em Braga. Ela ficou olhando para ele. Por que você guardou o pingente todos esses anos? Ele ficou quieto um momento. Porque pareceu errado jogar fora, disse. Como jogar fora a possibilidade de alguém encontrar algo que perdeu? Beatriz olhou para o pingente que usava de volta, pendurado no pescoço agora com uma corrente nova, o coração estilizado em vermelho. A avó teria gostado de saber que tinha voltado. A avó não estava mais viva. Tinha morrido 2 anos depois do acidente, sem saber da possibilidade que um mecânico do porto guardava numa caixinha enferrujada. Mas o pingente estava aqui, e ela estava de pé. Não completamente, não sem esforço, não sem a barra de apoio na maior parte do tempo, mas de pé. E havia dias em que ficava em pé sozinha por alguns segundos, como uma criança reaprendendo algo que o corpo nunca tinha completamente esquecido. Havia ainda um longo caminho. Dr. Alexandre tinha sido claro sobre isso. Não havia garantia de recuperação completa. Havia probabilidade de recuperação parcial significativa. E havia a certeza de que o processo era de longo prazo. Anos, talvez. Com altos e baixos, com revisões e ajustes. Mas havia processo. E havia possibilidade. E para Beatriz Almeida, que havia passado 5 anos vivendo como se a história já estivesse escrita, a possibilidade era uma mudança radical de universo. A família soube. Alguns ficaram aliviados, outros ficaram desconfortáveis. Não com ela, mas com o que ela representava. Se Beatriz podia questionar os limites que lhe tinham sido dados, talvez todos eles também precisassem questionar os seus. E isso era um tipo de desconforto que não vinha com solução fácil. Os assessores ficaram nervosos. Havia decisões tomadas sobre a vida dela, sobre a gestão dos seus ativos, sobre a estrutura da sua rotina, que assumiam certas permanências. Quando as permanências começaram a se mover, algumas das decisões precisaram ser revisitadas. Ela revisitou sem raiva.
com o mesmo rigor que aplicava a auditorias financeiras. Um dia, num evento de empresas no Centro de Congressos de Lisboa, ela estava num painel sobre liderança feminina em Portugal. Usava o vestido vermelho, o mesmo de sempre, a escolha que nunca tinha sido por acaso. Estava na cadeira de rodas. Ainda usava, especialmente em dias de muito movimento, de eventos longos, quando a reabilitação ainda não havia chegado ao ponto de suportar tudo sem custo. A moderadora perguntou sobre o maior desafio da sua trajetória profissional, e Beatriz respondeu: o maior desafio não foi o acidente, foi aprender que aceitar um limite não é o mesmo que ele ser real. E que alguém com todos os recursos do mundo pode passar anos sem fazer a pergunta certa porque ninguém ao redor tem interesse em fazer. Houve um silêncio no auditório. Depois a moderadora perguntou: quem fez a pergunta certa? Um mecânico do porto. Ela respondeu. O auditório riu. Não zombando, mas com aquela risada de reconhecimento que as pessoas têm quando uma resposta inesperada é também completamente verdadeira. Depois do evento, num corredor do Congresso, uma mulher de talvez 40 anos a abordou. Estava em muletas. Tinha no rosto o tipo de expressão que Beatriz reconhecia facilmente agora. A de alguém carregando um peso que aprendeu a não mostrar. Eu ouvi o que disse no painel, a mulher disse. A minha situação é diferente da sua, mas eu também tenho uma história que foi fechada cedo demais. Não física, emocional, profissional. Me disseram que havia um limite, e eu parei de perguntar se era real. Beatriz a olhou por um momento. Que pergunta você ainda não fez? Ela disse. A mulher ficou quieta. Depois, muito devagar, começou a responder. E Beatriz ouviu, com a mesma atenção total que Manuel tinha ouvido ela na oficina, meses antes. Com a mesma ausência de pressa. Com o mesmo entendimento de que às vezes a coisa mais poderosa que se pode oferecer a alguém não é uma solução, mas a presença de quem realmente ouve. No dia em que Beatriz voltou à oficina Ferreira pela última vez como cliente regular, o Mustang GT estava lá fora, vermelho como sempre, brilhando levemente sob um sol fraco de fevereiro. Ela entrou andando, com apoio mínimo, um bengalão simples, discreto, que ela usava mais como âncora psicológica do que necessidade física absoluta nos dias bons. Mas, andando, colocando um pé à frente do outro com a consciência de que aquilo não era automático, era conquista. Manuel estava ao fundo, como sempre. Ela caminhou até ele, parou a uns 2 metros. Ele levantou os olhos e não disse nada. Ela também ficou em silêncio por um momento. Então disse, obrigada, não por me fazer andar. Ele a olhou. Por não me tratar como um caso fechado, ela continuou. Por ver a pessoa antes da cadeira e antes do dinheiro. Manuel assentiu devagar. Nunca foi o carro, ele disse. Ela sorriu. Nunca foi. Ela olhou em volta da oficina, as paredes marcadas pelo tempo, as ferramentas antigas, o cheiro de óleo e metal que continuava exatamente o mesmo. Um lugar que não tinha mudado nada, onde tudo tinha mudado. O que vai fazer com o Mustang? Ele perguntou. Vou manter exatamente como está, ela respondeu. Como lembrança de quem eu achei que tinha que ser. E de quem eu decidi voltar a ser. Manuel ficou olhando para ela. Esse é um bom uso para um carro, ele disse. Quando ela saiu, o Mustang GT arrancou suave, como sempre. Ronco controlado, elegante. O som de alguém acostumada a chegar, para onde quisesse. Mas desta vez, no banco de passageiro, havia algo que não tinha estado lá antes. A possibilidade. Não a certeza, a possibilidade. E Beatriz Almeida, que havia passado 5 anos confundindo a ausência de possibilidade com a ausência de futuro, sabia agora a diferença entre as duas coisas. Manuel ficou na porta da oficina olhando o carro se afastar pela Rua do Almada. E pensou, não pela primeira vez, que em 30 anos de trabalho, as melhores coisas que havia consertado nunca tinham sido carros. Tinham sido histórias. Histórias que alguém havia fechado cedo demais. E que só precisavam de alguém disposto a perguntar, e se ainda não tiver terminado? Às vezes, o que precisamos não é de um especialista. É de alguém que ainda acredita que a história não acabou. E que tem coragem de perguntar o que ninguém mais quis perguntar.